Fala aí, turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo para vocês no canal, pessoal. E sim, nesse vídeo vamos dar uma navegada na tela de BIOS aqui, ó, de placa-mãe Gigabyte. É uma tela de BIOS essa que vai se assemelhar bastante aí para vocês, como por exemplo a da B550M Aorus Elite, tá? Até porque a gente está usando aqui uma B550, mas é uma outra, né? Seria Pro AC, mas as telas são parecidas, né? O que mudaria para uma B450? Talvez a parte ali de tensão do processador, de memória, entre outras coisas ali, né? A parte de voltage dentro da BIOS. Mas enfim, é só pra gente sentar, dar uma conversada, analisar um pouquinho os fenômenos aí junto com vocês, porque já tá na hora de começar a fazer esse tipo de conteúdo também, né? Para o pessoal que é um pouquinho mais curioso. Então, antes da gente continuar, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pros seus amigos aí que querem dar uma nerdeada aqui junto comigo, né? Não tem nada o que fazer, o Brasil perdeu o jogo ali, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela de BIOS. Turma, eu que já tô com placa de captura, então vocês já estão vendo tudo isso daí na tela. Deixa eu arrumar esse bracinho aqui. Eu peguei e resetei a BIOS para os padrões de fábrica. Tirei ali o PC da tomada, tirei a bateria da BIOS, dei um contatinho no jumper do ClearCMOS. Vê se eu lembro de mostrar isso aí, uma coisa simples de fazer no final do vídeo, tá? Que é certeza que aí reseta a BIOS. Enfim, liguei o computador, apertei Delete e já tem a mensagem aqui: BIOS has been reset. Então a gente volta para o padrão de fábrica aí dentro dessa BIOS. Algumas placas-mãe tem esse negócio de Easy Mode na primeira inicializada. Então vou apertar F2 aqui, ó, Advanced Mode. E aí que vocês vão começar a perceber que tem muitas opções aqui que para uma B450, por exemplo, seria diferente. Algumas aqui no Tweaker seria Advanced, sempre tem uma parte de Advanced, de Voltage e tudo mais. E nesse tipo de placa-mãe aqui, inclusive na 550M Aorus Elite, a gente consegue ver já tudo na nossa cara aqui, né? O que aparece dentro da BIOS. Sempre tem, né, coisas a se fazer quando você termina de montar o computador ou faz uma atualização de BIOS, antes que você possa formatar e possa sair usando o seu computador, né? A primeira delas, que é o que eu sempre recomendo, é o seguinte. Aqui no meu caso, ó, tem o CSM que já está desligado. Eu recomendo que você desligue o CSM e depois ligue o Secure Boot para que você consiga fazer a formatação do Windows fora da maneira legacy, maneira de legado, ou seja, de uma maneira que o sistema operacional consiga conversar 100% bem com a placa-mãe. Só que tem um problema aqui na questão do CSM. Em alguns casos, o que acontece? Se você tiver uma placa de vídeo muito antiga, eu não sei dizer, por exemplo, série tal da NVIDIA ou série tal da AMD, pode ser que pare de dar vídeo e você teria que dar um ClearCMOS ou mesmo tirar e colocar o processador, porque eu dei ClearCMOS e mesmo assim o CSM ele não voltou para a posição de ligado, que é o que geralmente acontece. Então provavelmente o seu computador deve estar com o CSM ligado. E vamos supor, você está assistindo esse vídeo agora, você não mexeu com nada disso, se você entrar na BIOS, o seu CSM está aqui ligado, você vem aqui desligar, F10 salvar e sair, você pode tanto perder o vídeo quanto o seu Windows não inicializar mais, porque a partição de boot criada está no modo legado e não no modo sem o CSM. Voltando a falar a questão do vídeo. Com algumas pessoas, a placa de vídeo para de gerar vídeo porque ela não consegue conversar com a placa-mãe, ela precisaria conversar com o CSM ligado, modo de compatibilidade, né, com hardware um pouco mais antigo. E outra coisa que às vezes dá problema também. A resolução de captura da BIOS, de exibição da BIOS e da tela inicial, ela muda. Quando o CSM está ligado, se eu não me engano é 720p. Quando o CSM está desligado, ela fica em 1080p. Né? Então, às vezes você tem um monitor X ou Y, desligou o CSM, parou de dar vídeo. E não é a placa de vídeo, é a resolução que o seu monitor não está aguentando exibir. Então, nesse caso, seria bom fazer teste numa televisão, por exemplo, né, que geralmente suporta quase qualquer tipo de desaforo, enquanto tem monitor que não liga com resolução mais alta. Porque algumas pessoas pode ser que tenham um 366 por 768, 1600 por 900, e às vezes não funciona em Full HD. Então esse é um exemplo, tá, de coisas que acontecem quando você pega e desliga o CSM. Agora vocês verem, né, novamente falando, eu dei ClearCMOS, tirei a bateria da BIOS, dei contato no jumper e mesmo assim ele permaneceu desligado, né? Quando que ele voltaria a ficar ligado por padrão? Se eu tirar e colocar processador ou se eu fizer uma atualização de BIOS. Aí realmente ele vai resetar tudo 100% as opções da BIOS. Porque assim, vamos supor que você fez atualização de BIOS, está se preparando para formatar, desligar o CSM não vai dar problema para você. Ele vai estar ligado, você vai vir, vai desligar, só que você vai entrar no Secure Boot, aqui vai estar Not Active. Já mostramos isso em vários vídeos aqui do nosso canal. E aí para fazer ele ficar active ali normalzinho, a gente tem que clicar Restore Factory Keys, apertar Yes, e depois o Secure Boot Mode a gente tira do Standard e coloca no Custom, né? Então, eu não sei se talvez seja o Custom antes, depois Restore Factory Keys, Yes, o PC reinicia, aí fica tudo normal, fica tudo como tem que ser.
Mas só atenção a esse detalhe aí que, de repente, se você fizer, pode ser que pare de dar vídeo. Então, por via das dúvidas, não faça. Tá? Ou se consiga se precaver com relação a isso aí, tá? Continuando, na primeira parte aqui, na parte de tweaker, na verdade, antes de falar de tweaker, eu vou falar de settings. Tá? Nós temos aqui, por exemplo, algumas opções. I/O ports é uma delas, onde tem duas opções que é importante que a gente acabe ligando, né? Que seria Above 4G Decode e Resizable Bar. Você não consegue ligar o Resizable Bar sem ligar o Above 4G Decode. Na verdade, o Resizable Bar ele fica ali em automático. Isso faz benefício, vou resumir bem a grosso modo, na conversação entre processador, placa de vídeo, mais memória de placa de vídeo, acesso à memória de placa de vídeo muda um pouco e alguns jogos fazem benefício disso, ou seja, rodam melhor, tá? Por isso que a gente acaba deixando essas opções aqui dessa maneira. Agora, saindo daqui, nós temos tanto esse AMD Overclocking aqui, que uma característica é o seguinte, na parte de settings avançada, AMD Overclocking por aqui, a gente às vezes tem mais opções do que nessa tela inicial do tweaker, que também tem aqui, né? Ó, o Precision Boost Overdrive ele também está aqui, mas naquela outro pedacinho a gente tem às vezes mais opções do que teria nessa tela inicial aqui da BIOS. Tá? Então, por exemplo, para você fazer uma coisa básica aqui, seria ligar o perfil XMP das memórias. Né? Eu estou com duas memórias 16 GB aqui de 3.600 MHz. Quando você faz isso, ele faz a leitura do perfil XMP e carrega ele por aqui. Essas memórias que eu tenho são um pouco agressivas, então vocês estão vendo que é CL14, 14, 14, 34, 48, 1.45V, que seriam memórias Samsung BDI, memórias de altíssimo desempenho. Tem um vídeo recente aqui no canal comparando com memórias mais civil, assim por dizer, né? A diferença não é tão grande, mas é aquela famosa cereja no bolo que a gente já conversou bastante sobre isso aqui no nosso canal, tá? Agora, eu quero conversar com vocês aqui a questão do undervolt. Se eu chegar aqui sem ter feito PBO e só tascar-lhe um undervolt, é possível que eu perca desempenho sim, porque o clock do processador, de um modo geral, ele vai ficar menor. Eu vou ver aqui, ó, eu vou dar um F10, salvar e sair, porque aqui eu só liguei o XMP, eu fui assim, ó, padrão, 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 padrão. Então vou dar um F10, salvar, sair. Nós vamos aqui entrar dentro do Windows. Eu vou ver se eu baixo dois programinhas rapidamente para que a gente possa fazer um teste ali de processador e tentar entender, né, os fenômenos que acontecem com ele quando a gente não faz nada de undervolt ou quando a gente faz só undervolt, quando a gente faz o PBO, né? Por isso que uma coisa ela tem que estar atrelada à outra. Quando a gente faz PBO, se a gente não mexer com a tensão do processador, né, que seria o undervolt, ele acaba jogando uma tensão alta demais, né? Ele acaba aumentando a tensão do processador e isso aí aumenta a temperatura junto com o desempenho, mas fica difícil fazer o arrefecimento. Se o Windows 11, eu devia ter formatado aqui, não, fica no Windows 10. Eu não quero que vocês apareçam nunca mais na minha vida, se possível. Olha que absurdo. Ligando aqui, vem esfregar o Windows 11 na minha cara. Olha só, CPU-Z, né? Vamos dar uma olhada. Outro programa que eu gosto muito, HW Monitor. Ok. Core Temp é uma boa também. Vou baixar Cinebench R23 direto do Guru 3D porque o link é mais fácil ali. Tá? Então vamos fazer alguns downloads aqui, turma, pra gente tentar. Eu vou tentar mostrar para vocês alguns fenômenos. Não sei como é que esse vídeo vai se decorrer. Se eu vou conseguir pegar assim, não digo um passo a passo, mas mostrar algumas coisas. Deixa eu só ver se eu já não instalei. Não instalei não. Achei que tivesse instalado. CPU-Z eu já instalei? Ah, o CPU-Z pelo menos já foi. HW Monitor ainda não. HW Monitor é uma coisa que eu quero instalar. Core Temp eu já instalei também. Legal. Então vai ser só um HW Monitor. E eu vou mostrar para vocês por que eu gosto do HW Monitor. Ele tem uma coisa muito legal que é assim, ó. Por exemplo, instalei. Aí vou vir aqui agora e vou abrir o HW Monitor. Então ele tem aqui, ó, a leitura de vários sensores do nosso computador. Aqui nós temos o comportamento desse processador rodando sem nada, só com o XMP ligado. E aqui nós temos o máximo que bateu de leitura neste sensor. Por exemplo, o pico máximo de clock em alguns núcleos do processador foi o que aqui? 4640? É isso, outros 4615, 4533 e tudo mais. Até aí tudo bem. O que a gente consegue monitorar, que é legal nesse caso? Ó, a gente pega um Cinebench desse aqui, vamos extraí-lo para a área de trabalho. Deixa eu só criar uma pastinha. Putz, o teclado não está configurado aqui corretamente, tá? R23. Então a gente extrai
o Cine para cá, e ele vai ser um benchmark que estressa 100% aí o processador de uma maneira bem forte, bem agressiva, simulando um render, certo? Vamos observar aqui o comportamento do processador e eu vou observar também o comportamento do V-Core pelo CPU-Z, né, para a gente começar a entender algumas coisas desse comportamento aqui do nosso PC, né? Então, 1.4 altíssimo, altíssimo esse V-Core, tá? Então vou colocar o teste para rodar. Nós temos aqui também a temperatura mínima, atual e máxima que está batendo em tudo. Então vou colocar aqui para rodar um teste de multicore. Vamos ver para quanto que vai cair aqui o V-Core, porque ele vai cair. Ele tende a cair um pouquinho mais, ó, caiu pouquíssimo. 1.296, não caiu muito. Então a necessidade de um undervolt ela é real. Até porque nós estamos falando aqui agora de um Ryzen 5700G que não é um CPU muito quente, e olha só, nós estamos com o watercooler Galahad de 360 instalado no topo com toda eficiência e a temperatura 69,70, não é ruim, mas eu acredito que ainda dê para dar uma melhoradinha aí naqueles ajustes finos. Então 1.272 aqui, o V-Core descendo, 4.264, ó, 4.290, 4.262, se eu pudesse aqui Clear Min máximo enquanto roda o teste, ó, 4.289. Quando parar o teste e tiver menos carga no CPU, alguns núcleos vão pegar uma frequência maior, que é o mesmo comportamento em jogos. Aqui o CPU está 100%, então o boost máximo acaba não sendo tão alto. Assim que o teste aqui encerrar, na verdade é o seguinte, esse teste ele fica rodando várias vezes durante 10 minutos. Eu vou parar, porque, enfim, 4.3 ali o máximo que foi, agora já volta aquele monitoramento com clock mais alto aí no geral. Até aí tudo bem. Quanto que a gente pegou então? Temperatura máxima aqui, ó, pegamos 69, é o reporte ali do Core Temp, aqui tá dizendo 68.1, acredito que seja isso. Temperatures, deixa eu ver, 68, enfim. Já temos algumas informações, né? Agora podemos ir lá e fazer só undervolt, antes de fazer o PBO, né? Aí eu vou mostrar para vocês o conceito do undervolt, né, que pelo menos é o que eu faço, como eu faço, que seria por offset mesmo. Eu não gosto de usar V-Core fixo aqui nessa plataforma. E aí é o seguinte, vamos tentar ver a diferença de temperatura, desempenho ali que a gente vai ter. Desempenho assim, a gente não rodou um benchmark até o fim para pegar uma pontuação para poder comparar depois. Mas a gente tem uma ideia do clock ali. Inclusive o comportamento é diferente em jogos. Agora deixa eu conversar com vocês uma coisa sobre o undervolt aqui. Eu dei um Enter, cliquei em Normal, Dynamic V-Core, Divide. Eu vou bater um 0 e vou dar Enter para poder colocar um negativo daqui a pouco. Atendi um rapaz recentemente numa consultoria via e-mail, ele estava conversando comigo também depois de tudo sobre undervolt. O CPU dele não aceita nada. Sabe o que é não aceitar nem isso aqui? Eu achei bizarro. Eu nunca vi um CPU não aceitando nada. Porque o 5800X, que inclusive eu vendi para um inscrito aqui de Campo Grande, eu usava menos 0.102. Ele era ignorante. Pegava pico de 5 GHz no Counter-Strike Go. Só que para mim não tem mais utilidade 5800X, né? Tô com 5700G, 5600G, PCs distintos. Então vendi, né? Até para capitalizar. Tô usando atualmente o 7600X. O que acontece? Ele aceitava muito desaforo o CPU que eu tinha, né? O do inscrito não. E esse 5700G aqui não aceita muito desaforo, sabiam? Eu acho que ele até liga com menos 102, mas dá pau rápido, dá problema rápido. Eu testei durante um tempo menos 0054, que é um bom meio termo para vários processadores por aí, não aceita. Rodar um Warzone ou um render pesadão, ele ou fecha o render ou reinicia o PC ou dá tela preta. Então esse 5700G que eu tenho não é grandes coisas para undervolt, tá? Então vou colocar aqui menos 0036, um tapinha de nada, F10, salvar e sair. Só para a gente ver o comportamento dele agora, que deve mudar pouco, porque ele infelizmente é um CPU que ele não aceita muito desaforo, né? O que eu quero dizer com isso? Trocando em miúdos. CPUs, processadores, tanto placa de vídeo, memórias RAM também, eles vão saindo ali da fábrica como se fosse uma fornada, eles saem diferente entre si. Eles não saem todos iguais, não tem como isso, tá? Por isso que uns são melhores, são amostras melhores, outros são amostras piores. Essas amostras piores a gente fala brincando que é chip de latão, enquanto as amostras melhores a gente fala brincando que é chip gold, chip de ouro, tá? Isso é só uma brincadeira que a gente faz por aí. Então a gente tem o Cinebench aqui agora,
Vamos abrir todos os programas aqui de novo só para tentar ver se vai ter algum tipo de alteração, né? Com esse pouquinho que nós fizemos. É que eu já sei que esse CPU não aguenta. Eu já sei, já testei bastante ele já para tentar entender, tá? Então aqui clock não vai mudar, mas uma coisa que eu quero ver junto com vocês, que eu confesso que eu nem testei muito a fundo, é como que fica ali o undervolt usando o CPU em 100%. Eu vou pegar, ó, e vou dar um clear min máximo. Ele está 4.3, 4265, tá mais ou menos ali com o mesmo comportamento. O V-Core aqui, ó, com CPU 100%, ele caiu um pouquinho mais do que ele estava antes, mas nesse caso aqui, ó, o clock no geral se manteve um pouquinho mais alto, eu acredito, né? É a impressão que está me passando, com o CPU a 100%. Então esse undervolt, ele acabou sendo muito bem-vindo. Agora, eu acredito que esse comportamento aqui está acontecendo porque o CPU ainda está só em 66 graus. Se ele começasse a querer chegar em 70, aí o clock ia baixar um pouquinho mais via PBO. 65, ó, tivemos uma diminuição de temperatura, logo o clock ele fica um pouquinho mais alto aí, tá, turma? Quando a gente fizer PBO, que já tem vídeo disso ensinando aqui no canal com 5700G, vamos ver aqui qual que vai ser a mudança de comportamento, mas nesse caso, mesmo sendo um fiasquinho, assim, um negocinho, um fiozinho de cabelo, 50 centavinhos, né, ou 36 centavinhos, muito bem-vindo o undervolt, já dá uma ajudada. Isso num Galahad 360, se você tiver um cooler inferior, provavelmente vai te ajudar mais ainda, né? Você não vai ver temperaturas muito altas, porque o undervoltzinho, ele dá aquela ajudadinha bem foguete aí, tá? Vamos só repetir tutorial de PBO, que nós já temos aqui no nosso canal, já fizemos com esse processador, para que a gente possa ver como é que ele vai se sair, tá? Então, nesse momento eu não preciso mexer em SOC, memória com XMP 1.45V tá ok, tá tudo belezinha, não estou mexendo nisso, então o SOC permanece intocado, ok? Eu vou entrar aqui na parte de settings, AMD Overclocking, Precision Boost Overdrive, vou colocar no Advanced. Eu gosto de usar assim, eu conversei com um rapaz há muito tempo atrás e vi também a fonte gringa que ele estudou. Eu gosto de colocar, neste caso aqui, 200, 150, 150. O escalar eu gosto de jogar em 10x, já que a gente está mexendo em tudo mesmo. E o CPU ele se sai bem. Eu já ouvi dizer na internet, mas não foi em fonte gringa, que usar em 10x poderia causar degradação do CPU, mas não tem problema não, tá? Sempre usei a vida inteira o meu 5800X por quase 2 anos, então não. Zero probleminhas aí, tá? O CPU se manteve numa boa. Então, Max, CPU Boost Clock Override, coloquei 200 aqui, CPU Boost Clock Override Enable in Positive, daria pra gente mexer em Curve Optimizer também, dá pra dar um talentinho aqui, ó, só pra ver o que acontece, ó, All Cores, negativo, colocar um sign de 10, que esse CPU ele não é muito bom, então colocar um valorzinho conservador, e vamos dar um F10, salvar e sair. Vamos observar aqui o comportamento desse processador. Vocês viram ali também que nós tínhamos algumas opções de GPU. Na última live apareceu um inscrito, ele pegou o nosso tutorial de overclock e replicou no CPU dele, mas o CPU dele não aguentava os 2300 MHz que nós aguentávamos, né? Na verdade não é nem CPU que eu estou dizendo a GPU integrada, né? A placa de vídeo integrada. Não aguentava os 2300 MHz. Então ele entrava no jogo, dava artefato. E era um jogo só, não lembro qual jogo que era. Eu falei, não, você tem que reduzir um pouquinho o seu overclock porque está sendo demais. Aí já entra novamente na loteria do silício, né? Alguns CPUs não aguentam nem 1900 de clock na GPU, por incrível que pareça, tá? Então isso é muito teste de erro e acerto para você tentar entender o que o seu CPU aguenta e o que ele não aguenta. Mas o princípio que eu gostaria que vocês pegassem é aquela questão que cada CPU é de um jeito, não tem como todos serem iguais. Mas se vocês pegarem o princípio de como testar isso, vocês conseguem encontrar o melhor para o processador de vocês aí, tá? Vamos rodar o teste aqui. Vamos só ver como é que vai se comportar. Eu acredito que vai ficar bem mais quente, mas uma coisa que eu quero ver é o seguinte, ó. Nós agora, deixa eu dar um clear no mínimo e no máximo. Nós agora de 4.3 ali, subimos para 4.463, certo? Então a gente teve um pequeno acréscimo de clock, porém, ó, bastante temperatura. O que seria o meu sonho aqui? Que esse CPU aguentasse mais undervolt, porque a temperatura ia ficar quase a mesma, mas ele não aguenta. No meu 5800X ficava muito bom, porque ele aguentava menos 0.100 e alguma coisinha MV de undervolt. Esse eu já sei que não aguenta, eu já testei, né? Quer fazer teste rápido? Isso aí às vezes o Cinebench não pega, mas tenta converter um vídeo no Handbrake. O Handbrake ele fecha assim em menos de 10 segundos, sinal que você fez undervolt demais
tá faltando tensão para o processador. Agora, isso aqui é um cenário que o CPU está em 100%. Em jogos, nós ganhamos mais frequência, o desempenho fica melhor e não fica tão quente assim, entendeu? Então esse é o tchan. Eu não vou nem testar colocando mais Undervolt, que eu sei que ou vai crashar ou vai dar tela azul. Eu não quero corromper esse Windows, eu não quero confusão aqui não, tá? Tá recém-formatadinho, até buguei, achei que não estava formatado, mas está. Que é um PC que nós vamos testar muitas coisas por aqui, tá? Então, turma, este aqui seria um princípio do Undervolt, entendeu? Então é mais ou menos isso. Só que o que eu gostaria que vocês pegassem, o feeling da coisa, cada processador é de um jeito. Às vezes a placa-mãe influencia um pouquinho também. Então tem que pegar aquele princípio de que, eu quero fazer Undervolt, eu não posso sair tascando qualquer número que outra pessoa já usou, né? Eu tenho que ir testando o meu processador de pouquinho em pouquinho para saber o quanto ele aguenta. E às vezes não é, eu coloquei menos Sentito, meu Windows entrou, estou navegando aqui, já tem uma semana. Pode ser que você abra um Handbrake, dê pau. Pode ser que você abra um Warzone, dê pau. Às vezes você abre um R6, dá pau. Então não está estável. Isso a gente consegue descobrir com o tempo, né? Eu não descobri isso do dia para noite. Esse processador foi testando durante algum tempo. Meu 5800X é a mesma coisa. Eu colocava menos 0054, testava. Passava uma semana fazendo tudo que eu faço, que é um pouco de abuso, renderiza vídeo, joga jogo pesado e por aí vai. Funcionou, beleza, vamos colocar mais. Até que eu cheguei no menos 100 e alguma coisa e não passava mais daquilo também. Agora já teve CPU que eu peguei, tentei começar com menos 0,100 alguma coisa, nem ligava o computador. Tinha que dar Clear CMOS na BIOS, tinha que resetar a BIOS, né? E falando em Clear CMOS, depois que eu me despedi de vocês aqui nesse vídeo, eu vou deixar um takezinho aqui, ó, pegando aqui como é que se faz o Clear CMOS, caso você venha precisar. A questão do CSM é importante porque ele não vai voltar para a posição de ligado se você não atualizar a BIOS ou não tiver que colocar processador. Eu não tenho certeza, mas tirando e colocando o processador, ele reseta tudo. Então, seria basicamente isso daí. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma, porque esse princípio de Undervolt aí, e como é que eu posso dizer, ainda mais o Pro Offset, é só olhar na sua placa-mãe e interpretar que provavelmente você vai conseguir fazer, tá? Isso aí pode ajudar qualquer processador, basicamente, se for para usar em estoque ou com PBOzinho, porque se eu fizesse PBO aqui sem Undervolt, a temperatura fica muito mais quente, ele realmente esquentar muito o CPU. Mas com Undervolt, o comportamento, da mais Pro Offset, o comportamento do CPU fica bom. O V-Core dá essa osciladinha e tudo mais. A temperatura não foi tão alta para esse processador, considerando o 100% de uso, né? Em jogo é nesse water cooler aqui, 5562 jogando, né? Então, esse water cooler, esse processador faz cócegas nesse water cooler, só depende do seu arrefecimento, né? Eu acho overkill, né? Um 360 Galahad para esse CPU. Só que assim, está aqui pela ciência. Agora, de repente você vira e fala, pô, fiz PBO, meu CPU não fez muito Undervolt, ficou muito quente. Então, ou você melhora o cooler, ou o PBO não é adequado porque sua amostra não te permite fazer muito Undervolt, tá? Então, o princípio seria isso daí, tá, turma? Eu vou começar a fazer conteúdos desse tipo, a M4 para vocês, porque a gente está começando a entrar num período de transição para M5, então eu vou tentar repassar essas coisas que podem simplesmente ajudar vocês aí a ter mais desempenho numa boa, como a gente sempre fez, né? A gente fez ali a série do 5700, do 5600, sempre passando conteúdo ali para que você combine bem as peças, tenha melhor desempenho sem gastar dinheiro. Mas o que importa é que você consiga extrair o máximo ali do seu computador sem depender de terceiros, né? Isso aí é o que interessa. Que você pegue gosto por fazer isso aí. Que vocês virem ali que essa base que a gente usa tá ali, entender o princípio da coisa, entender que cada processador é de um jeito, às vezes a placa-mãe muda um pouquinho o comportamento também, e como monitorar isso aqui com os programas, né? Então, essa seria mais ou menos a minha linha de raciocínio, é assim que eu gosto de trabalhar. Outras pessoas podem trabalhar de maneira diferente, cada um é cada um, mas é isso que eu venho fazendo há muito tempo e é isso que dá certo pra mim, tá? Então, agora é isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima. Aqui, ó, o computador tá ligado, vou apertar para desligar. Nós temos já uma chave de fenda aqui, turma, então eu vou pegar aqui, assim que ele desligar, vou desligar pela chavinha traseira, ó, chavinha da fonte, ok. Clear CMOS, né? Às vezes só tirando a bateria resolve, mas às vezes fazendo os dois resolve. Às vezes com a bateria e dando o contato no jumper não faz, né? Então, Clear CMOS, tira a bateria, não importa, ela cair a bateria. E os meus jumperzinhos aqui do Clear CMOS, eles estão aqui, certo? Então só vim aqui, ó, contatinho no Clear CMOS. Não precisa nem 3 segundos, né? Isso aí,
Deu contatinho, pronto, já foi, já deu Clear CMOS. Volte a bateria aqui para a posição, ó. Ela entra de lado assim dessa maneira, ó. Ó lá. Prontinho, Clear CMOS está feito.